A gente está com o Giliardi, ele é formado em Relações Públicas, ele trabalha no meio eleitoral, em campanhas políticas. Gili, a primeira pergunta que a gente formulou para você é como que você vê o papel das relações públicas no contexto de campanhas eleitorais? Tipo, quais são os principais desafios e oportunidades? Bom, basicamente, né, dentro da comunicação, eu vejo o papel das relações públicas sempre como alguém que trabalha a imagem, né, a imagem de uma empresa, de uma pessoa, e no meio político eleitoral, eu acho que isso acaba sendo um tanto principal, né, porque você não tem exatamente um produto para vender, você tem a imagem da pessoa, você tem a reputação dela, então você tem que gerenciar isso a todo momento, cada foto, cada story, cada fala. Você tem que sempre pensar na imagem dessa pessoa. Eu acho que o papel das relações públicas é principalmente nesse quesito. É principalmente a imagem e reputação do político em si. Legal. A segunda pergunta é da Vitória, uma amiga nossa que faz parte do grupo e ela não pôde estar presente na chamada, mas é mais ou menos o que você acabou de falar. A segunda pergunta é assim, ó: qual é a importância da gestão da imagem e reputação de um candidato ou partido político em uma eleição? Eu acho que é tudo. É tudo. É o principal, até mesmo digamos assim, pensando num político, até mesmo tipo as obras, o que ele faz acaba ficando até em segundo plano em relação à imagem dele. Tipo, pode ser uma pessoa boa, bem intencionada, mas se ela não souber trabalhar a imagem dela, o que ela faz acaba ficando em segundo plano, porque a política ela acaba deixando mesmo esse lado racional um pouco de lado e acaba indo de como que a pessoa se sente em relação àquela. Tipo, ela não liga pro que ela faz, mas sim para como ela se mostra. Tipo, o quão você simpatiza e o quanto você gosta daquela pessoa ou daquele partido. Legal. Bem isso mesmo, né? E assim, ó, como que as estratégias de comunicação e marketing político evoluíram de uns tempos para cá? Você acha que as tendências, elas têm evoluído de uma forma bem rápida? Como que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que sim, e depende ao mesmo tempo, né? Tipo, pensando em comunicação, você tem principalmente as redes sociais e, cara, cada mês você tem alguma coisa diferente. Então, tipo, você tem político que já tá fazendo trend do TikTok, né? E tem político que ainda vai querer confiar nos materiais impressos, materiais offline. E, ao mesmo tempo, vai depender muito do público, né? Se você tiver uma cidade pequena, uma cidade tradicional, uma cidade mais rural, você sabe que as redes sociais elas não vão funcionar tanto, não vai ter tanto entrada quanto os materiais mais antigos. Mas o político ele tem que estar 100% nas tendências. Dando um exemplo aí, acho que o prefeito de Camboriú, ou de Floripa, acho que é de Floripa, né, que é isso, de Floripa, né? Ele super ativo no TikTok. Então, O próprio perfil institucional da Prefeitura de Florianópolis é bem ativo e descolado, né? Eles são super antenados. eles observam que isso funciona com o público, né? Se fosse uma outra cidade, talvez se ele fosse uma cidade que não fosse uma cidade litorânea, fosse um interior de Santa Catarina, talvez não funcionasse. Sim. Então ele consegue conectar com o público, mesmo tipo assim, você vendo que é por exemplo, um prefeito bem mais velho, que normalmente não é o que você assiste no TikTok, você acaba se conectando com ele, porque você vê que ele consegue ter ali aquele carisma e entrar na trend. Sim. Gili, e você tem algum exemplo de campanha eleitoral bem sucedida que você tenha trabalhado ou acompanhado? Eu acho que principalmente a gente consegue ressaltar a campanha da prefeita aqui em São José dos Pinhais, né, na campanha de 2020. Ela era uma vereadora da área rural. No começo de 2020 ela tinha coisa de 1% nas pesquisas, e a gente trabalhando rede social, trabalhando com material impresso, outdoor, jornal, tentando trazer ela para a cidade inteira com essa gestão, a gente conseguiu fazer com que ela fosse eleita. Mas é um trabalho assim, o ideal é você trabalhar pelo menos mais que um ano, né? Além do ano eleitoral, né? Você Sim. tem que ter... É todo um planejamento antes, né? Você para pensar, a pré-campanha começa no primeiro ano de mandato, você já tem que trabalhar isso.
Sim. Então você realmente acha que a comunicação é o que torna mais eficaz, né? Pro Ah, sujeito. porque o político ele não consegue estar na cidade inteira a todo momento. Humanamente isso é impossível. Então, o jeito que você se mostra, você tem que construir essa conexão emocional. Você tem que passar essa simpatia muito antes do que a população gostar do que você faz, ela tem que gostar de você. E isso vai acabar sendo grande parte do trabalho da comunicação. Porque muitas vezes você vai ter aquele político, aquela pessoa que, pessoalmente, é uma pessoa super engajada, você gosta de conversar, você se sente querido. Mas se você não conseguir ver isso na rede social, onde você vê ele 95% do tempo, você não vai se conectar, você não vai criar simpatia, não vai criar confiança. E, Sim, lógico, não vai votar nele. sim. Igual no teu caso, é que você trabalha mais com a parte da arte, né? Da criação. A gente tem uma pergunta que ela é bem interessante, na verdade. Como que você lida com as situações de crise ou controvérsias durante uma campanha eleitoral? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, porque você é mais da parte de criação, mas você trabalha ao lado de muitos advogados do contexto eleitoral. Então, você acha que vocês conseguem fazer um trabalho em conjunto? E quais as estratégias que vocês usam? Então, a questão da campanha eleitoral ela é 100% alinhada com o jurídico, né? E o momento da crise na campanha ela depende muito do que, assim, é um ataque, a gente está aí, é uma fake news, é um material que foi impresso, talvez um vídeo que foi divulgado. Eu acho que depende. Primeiro você tem que identificar, tipo assim, foi alguma coisa que foi um flagra, realmente meu político estava errado, foi um ataque que fizeram que não tem verdade, o que eles fizeram foi ilícito dentro da lei, então você tem que primeiro pensar tudo isso, daí você vai gerenciando, você vai ter que trabalhar e sempre com aquela questão, você vai ter que trazer a cara da pessoa ali, trazer ela para conversar com o telespectador, se for necessário esclarecer, se for necessário desmentir, se for necessário de entrar com recursos legais porque direto você acaba vendo isso principalmente na TV, né? Quando um político eleitoral ele lança alguma coisa que não é verdade, ele acaba tendo que se retratar e perder tempo de TV por isso. Sim. E com a internet, muitas vezes a gente tem essa impressão que é terra de ninguém. E as eleições elas têm trabalhado com um desafio muito grande em rede social que daqui a pouco nem patrocinado mais vai ser permitido, porque tem tomado níveis assim que acho que ninguém nunca imaginou e a gente ainda não está preparado para isso. Porque Sim. o que a gente viveu em 2018 não é o que a gente viveu em 2020 e não é o que a gente viveu em 2022 e provavelmente vai ser muito diferente do que a gente vai viver agora em 2024. Então, a gente pode dizer a época da pós-verdade, o jurídico e a comunicação tem que estar totalmente alinhado, porque qualquer errinho, por mais que seja num post, numa rede social, pode custar caro pro político. Sim, bem isso. A última pergunta, Gili, você na verdade meio que já respondeu ela, mas vamos ver se a gente consegue chegar numa consideração final. Como as estratégias de relações públicas variam em campanhas locais, estaduais e nacionais? E quais são as principais diferenças? Eu acho que realmente a gente entra num contexto em que você já estava falando que depende do público, do município, enfim, né? Do estado. Mas você tem alguma coisa para agregar nisso? Então, acho que principalmente a nível regional é sempre você conhecer o público para que você está falando. Você tem que saber, porque não adianta você entrar com uma estratégia maravilhosa, um produto super lindo, super interessante, se você entrar na estratégia errada e pouca gente vê. E é claro que se você for botar no público regional ou nacional, acaba ficando muito mais complicado, porque muita gente nunca vai ter visto o teu candidato. Sim. Numa campanha para presidente, por exemplo, você nunca viu a pessoa pessoalmente. Até mesmo para governador, se é para pensar, raras situações que você viu a pessoa. Então você vai ter que trabalhar essa imagem você vai ter que fazer com que o seu público sinta íntimo de você sem nunca ter te visto. Nas redes sociais, os próprios influencers trabalham isso muito bem, né? Você você acompanha a pessoa com afinco como se fosse alguém da tua casa. E trazer isso para a política é muito complicado, porque as pessoas, e principalmente o brasileiro, ele tem esse preconceito com a política. Você sempre vai ter uma desconfiança, você sempre vai ter uma reação negativa. Então, você
fazer um político ser querido pela população é muito complicado. É um trabalho difícil, né? Você vai ter que trabalhar integrado, jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing jurídico. É bem complicado nisso. Então tá. Gília, eu vou agradecer a tua participação. Eu tenho uma perguntinha aqui. Tá. Você falou, né, dessa questão de se aproximar do público, né, e do eleitor, principalmente nem você falou antes da questão do prefeito de Florianópolis, né, e tudo mais, quando a gente entra nas redes sociais dele e tudo mais, muita gente de outras cidades comenta, né, nossa, como eu gostaria de morar ali e tudo mais, principalmente por essa gestão de não sei se é de marketing que fala, essa gestão da pessoa mesmo, né, do prefeito. Como é que daí você comentou também dessa questão de fazer o público se engajar, né? Como é que você pode dizer qual que seja o principal desafio de conseguir fazer o pessoal se engajar, por exemplo, que nem é com o prefeito de Floripa, que, tipo, pessoas de outras cidades, né, super se aproximam dele também. Tem alguma ferramenta? Eu acho do prefeito, eu acho muito interessante porque ele deve ter uma grande confiança na equipe dele, porque eu imagino que muitas das coisas que ele fala ali, as frentes que ele entra, eu acho que ele não deve nem conhecer. Acho que, por exemplo, aquela que ele fez do Rodrigo Góes, por exemplo, falando do fake news e tal, talvez ele nem saiba do que se trata, mas ele acredita na capacidade da equipe de, não, isso realmente vai me conectar com o meu público. E que nem você falou, tipo, muita gente pensa, nossa, que deve ser sensacional. Como eu queria que meu prefeito fosse assim. E às vezes, tipo assim, você pode ter muitos problemas, pode ter problema com saúde, educação, segurança, mas ao ver aquilo, o jeito que ele se conecta na rede, as pessoas, tipo, meio que, tipo, beleza, tá ruim, mas, pô, eu gostei disso, então tá bom. Então, depende, realmente, saber se conectar com o seu público, porque dependendo do que você fala, as pessoas, tipo assim, vão achar que a tua cidade, a tua gestão, né, seja como vereador, prefeito e tal, é maravilhosa, porque você consegue se conectar com o teu público e eles realmente compram a ideia que você vende. Eu acho que essa questão de você saber se comunicar e teu público engajar é o principal, porque você acaba criando uma rede de pessoas que vão te defender e vão te apoiar, independente daquilo que você falar ou justamente por aquilo que você falar. Elas vão até, tipo, pensar, pô, realmente, aquele setor tá ruim. Mas eu vejo aqui, eu consigo ver o que ele tá fazendo de bom. Então, isso me satisfaz no momento. Eu acho que entra muito nisso, sabe? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, como que tá a gestão da tua cidade? Ela vai ter coisas para reclamar. Ela vai reclamar do asfalto, ela vai reclamar da educação, ela vai reclamar, às vezes, ali da grama que tá alta. Mas se ela acompanhando o prefeito e vendo que realmente tem coisa sendo feita, ela fala, opa, mas realmente ele tá saindo um asfalto em tal lugar, talvez a rua que me leva para o trabalho, talvez tenha mais ônibus. Então, eu acho que isso ela vai começar a pensar, opa, não é de todo ruim. Vale a pena votar nele porque existe um trabalho sendo feito, que eu acho que é o principal. Quando você se conecta com o seu público, ele vê realmente, essa pessoa é simpática e ela trabalha. Sim, é bem isso. Só mais uma para encerrar, daí te libero. A questão a gente falou bastante de pré-campanha ou durante a campanha, mas, por exemplo, quando alguém digamos, né, você está trabalhando para alguém e essa pessoa, ela assume o cargo, coisa assim, como é que vocês fazem, já pensando na próxima campanha de reeleição, coisa assim, porque durante o mandato nos 4 anos, normalmente, né, normalmente, às vezes, acaba se expressando de uma maneira diferente, ou que normalmente a população, às vezes, acaba não gostando, né? Então, tipo, muitas vezes o pessoal acaba lembrando disso mais na frente. Então, como é que faz para conseguir gerir isso, por exemplo, depois dos 4 anos, né? Numa possível reeleição, por exemplo? Essa, na verdade, é uma pergunta bem interessante do Tobias, porque o Giliardi, o pessoal a equipe está entrando em um período de trabalhar, né? A gente está entrando num período de eleição nos municípios para prefeito e vereadores. Então, eu acho que o Gili pode, de repente, dar uma palhinha pra gente, se vocês estão se preparando também, né? Acho que quando você trabalha e entra numa gestão aí, você tem que pensar. É importante você ter um planejamento para 4 anos. E o primeiro passo, assim, é a organização. Porque pensa que, tipo assim, não adianta chegar lá nas vésperas da campanha, e a gente falando em campanha, a gente está falando dos 45 dias antes da eleição,
e você querer caçar foto, vídeo, entrevista de coisa que foi feita lá no primeiro ano. Então, o primeiro passo é organização. Você tem que pensar, isso vai ser importante lá na frente. Então, Planejamento, né? Um drive, uma nuvem, talvez um HD, alguma coisa, já pensando nisso. Porque o que acontece é você ali precisa montar um jornal para soltar daqui 2 dias e você pensar, o que essa pessoa fez para tal bairro? Cara, aí você vai gastar horas e horas olhando ali em Facebook, reportagem, coisa que já poderia ser organizada. E daí nisso você vai pensar, qual foi a persona que eu construí durante a campanha? Eu tenho que sustentar essa persona. Então aqui no caso nós trabalhamos com a prefeita, a primeira prefeita de São José, mulher. Então digamos assim, uma persona, um personagem que nós vamos ter que trabalhar durante os 4 anos, reforçar lá na campanha. E nisso, assim, é muito a questão do resultado. Você vai ter que mostrar o que essa pessoa fez durante os 4 anos. E daí você vai trazer, porque a oposição, é muito fácil ser oposição, né? Porque é muito mais fácil você criticar tudo. Então, a oposição, cada material que você soltou durante a campanha, ela vai lembrar. Ela vai lembrar de cada promessa, cada vídeo, cada foto, cada fala. E aí você vai ter que ter toda, daí vai entrar a questão do jornalismo, da assessoria de imprensa, para construir narrativas que possam justificar coisas que não foram feitas ou por que não foram feitas. Então, o primeiro passo aí é você organização e você ter essa persona criada e sustentar essa persona, porque é o que você falou, é muito fácil você ser uma pessoa durante a campanha e não ser essa pessoa durante a gestão. É estratégia e bons aliados, né, Gili? Não adianta. Você ter estratégia, bons aliados, ter uma equipe, igual o Gili falou anteriormente, que tá integrada, que tá em sintonia e que as coisas vão acontecer de uma maneira bem fluida, né? Ter estratégia e organização bem definida desde o começo, porque senão você vai estar correndo atrás de um tempo assim, porque você resgatar um histórico de 4 anos em uma semana é muito complicado. Sim.